mas claramente no relevo, que é a parte superficial da terra. É o nosso meio, placa tectônica se convergiu, e o resultado é uma montanha surgiu, com grandes altitudes e elevações em relação aos seus vizinhos, sem comparações, quando as montanhas formam fileiras, como se fossem paredes. Isso é cordilheira de exemplo, com montanhas muito altas. Tem a dos Andes e tem a do Himalaia. As planícies são mais ou menos planas, tem muitos sedimentos que vêm das montanhas, sedimentos que a praia ganha pelo oceano ou marés. É planície litorânea de relevo, não é alto nem é baixo, ele é mediano. Ele é o planalto, maior que a planície, menor que a montanha. A parte mais alta é plana, o último é a depressão, relevo bem baixo, onde ocorre erosão, geralmente numa antiga região que sofreu muitos processos de sedimentação. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de geografia. E o nosso tema está escrito aí, relevo. Musiquinha legal essa, hein? Só que dessa vez não é de nenhum cantor famoso, Gabriel Duran, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E na música ele dá o conceito do que é relevo e fala dos principais tipos, né? Mas ele não fala de todos os que estão nessa imagem aqui. Deixa eu só tirar essa palavra relevo aqui, que vai ficar mais fácil pra gente... Opa, aqui, ó. Ele não fala de todos esses tipos de relevo aqui. Ele, por exemplo, não fala aqui o que é serra, que está aqui embaixo, não fala o que é vale, que está logo depois, nem o que é colina, que está lá do outro lado. Mas os outros todos ele fala muito bem. E aí a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, que nós vamos aproveitar a letra da música para poder... Deixa eu só ver se eu consigo aqui, voltar aqui. A gente vai aproveitar a letra da música para a gente poder explicar cada um desses tipos de relevo. Mas mais importante do que saber os tipos de relevo é entender o que é o relevo. Então, vamos descobrir junto? Vamos nessa. Voltando aqui para cima. Nós vamos usar a letra da música. Então, ó, o nome do autor da música é Guilherme Durans. O nome da música é Relevo e Biomas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o site dele no YouTube. Ele tem acho que uns três canais no YouTube. Esse aqui é um canal chamado Tema, onde ele fala muito sobre coisas de geografia. Então tem muitas músicas relacionando temas de geografia, alguns um pouco mais avançados do que para vocês do quarto ano, mas de uma hora vai servir para você quando você estiver na sua escolaridade. O nosso está aqui, ó, Relevos e Biomas, e vamos voltar lá para a nossa aula de relevo. Então, olha só, a música começa com a seguinte frase: transformação geológica se expressa mais claramente pelo relevo. E aí eu destaquei bem a palavra relevo. Esse clipe aí foi eu quem fiz, porque não tem um clipe na música, só tem a música, então eu precisava de algumas imagens para poder mostrar para vocês. E ele fala sobre transformação geológica. O que é isso, transformação geológica? Então, transformação geológica são modificações que acontecem na aparência da Terra. Então, toda vez que a Terra muda a sua aparência externa, a gente chama isso de transformação geológica. Então, por exemplo, uma floresta que virou deserto, um deserto que virou floresta, um lugar que era árido passou a ter água, né? Um rio que secou, uma montanha que surgiu, são transformações geológicas. Professor, montanha surgiu, um vulcão, né? Montanha surgiu. Essas transformações geológicas, elas acontecem durante milhares, milhões de anos. Então, não vá pensando você que qualquer dia desse você abre a porta da sua casa e tem uma montanha na frente da sua casa. Não é assim, né? Essas transformações, elas demoram muito, muito, muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Então, por isso, não dá pra gente, pelo menos assim, enquanto nós estivermos aqui, né, vivos, a gente vai conseguir presenciar nenhuma alteração dessa. Professor, mas dá para perceber que está acontecendo a mudança? Os lugares que dá para perceber com maior evidência, sim, são os lugares onde acontecem terremotos. A gente vai falar um pouco sobre eles. E aqui no Brasil nós não temos esse fenômeno, tá acontecendo. Às vezes, talvez, já aconteceu em alguns momentos, da gente perceber, mas o foco do terremoto não era no Brasil, era fora do Brasil, mas o tremor chegou até aqui. Então vamos voltar aqui à letra da música. Acompanha aí a bolinha amarela. Transformação geológica se expressa mais claramente no relevo. Então, ou seja, transformação geológica é a transformação que acontece com a Terra, né, com a aparência externa da Terra. E aí essas transformações dá para se ver nitidamente através do relevo. Professor, mas como é que a Terra muda assim, de repente, né? Então pode ter citações do homem, ação da chuva, ação de vento, de tempestade, de furacões, de terremotos, e isso aí vai de pouco em pouco, vão acontecendo essas transformações. Mas e o que é relevo? Então, vamos ver no próximo slide, a gente vai entender o que é relevo. O relevo é a parte superficial da Terra, é o nosso meio. Como assim? Então a parte de fora da Terra, ela é o relevo. Tudo que existe do lado de cima do nosso planeta é o relevo. Algumas partes mais altas, algumas partes mais baixas, outras muito mais baixas, cavernas, partes inundadas que estão submersas, partes emersas que estão fora da água, né? Então,
Tudo isso é o relevo do nosso planeta. Então, relevos são uns tipos diferentes. Existem relevos que são mais lisinhos, que a gente chama de planos. Existem relevos que têm mais ondulações. E a gente vai ver o nome dessas ondulações, ok? Eu achei bacana ter colocado essa imagem aqui. Eu falei nada da anterior, mas a anterior mostra justamente aí um trecho de relevo bem acidentado. Como é que a gente fala que é relevo acidentado? É que tem um morro aqui, outro morro ali, uma parte mais baixa, uma parte mais lisa. Aí a gente diz que o relevo está acidentado. Nessa outra que eu achei bacana é que nós temos dois tipos de paisagem, né? Tem a paisagem natural, que é aqui onde estão as árvores, e tem a paisagem artificial, a paisagem que foi modificada pelo homem. Nós temos aqui a cataventos para eletricidade eólica, nós temos meio de transporte, né, meio de transporte aquático, aéreo, terrestre. Então, ficou bem bacana, mostrando bastante a dinâmica aí do nosso planeta. Nós temos aqui um metrô, trem, não sei, né? E aí, essa dinâmica que o ser humano impõe no planeta, ela também pode ajudar nessas alterações geológicas. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, na da ação da chuva. Vocês estudaram aí ciclo da água, ciclo hidrológico, lembra? E aí o que acontece? Uma parte da água da chuva, ela escoa para dentro do solo. Quando essas relações naturais elas param de acontecer por intermédio, por interferência do homem, isso também abala as transformações geológicas. Então, olha só, nesse caso da água, a água deixou de descer para o solo. Mas por que ela deixou de descer para o solo? Porque às vezes o homem colocou um asfalto, colocou cimento, e essas superfícies elas são impermeáveis. O que isso quer dizer? Não deixa a água passar. E aí essa água vai ter que procurar um caminho. Normalmente, quando o homem torna o solo impermeável, ele já faz um caminho, né, são as galerias de águas, chamadas galerias de águas pluviais. Pluviais são águas da chuva. E aí, para que essa água escoe. Mas à medida que você, o seu coleguinha, todo mundo daquela cidade começa a jogar lixo na rua, né, coloca o lixo no horário errado, o cachorro, o cavalo, vai lá e mexe no lixo, espalha tudo, tá comendo alguma coisa, joga o resto no chão. Não é só uma questão de má educação, é uma questão de preservar o seu ambiente. O seu ambiente é o quê? A cidade. Esse lixo ele vai descer para a galeria. E aí, ao descer para a galeria, ele entope a galeria e a água não tem mais para onde escoar. Ela não tem mais como seguir o caminho que o homem determinou para ela. E o que vai acontecer? Ela vai começar a se acumular na pista ali, no asfalto, daqui a pouco ela vai começar a entrar nas casas, e aí a gente chama de inundação. Né? E uma enchente, você já ia falando aí, enchente. Enchente normalmente está associada a um corpo d'água. Só que é um corpo d'água. Um corpo d'água, a gente chama uma lagoa, um rio, um riacho, um ribeirão. A gente viu já a diferença desses nomes. Lembra aí? Ciclo hidrológico? Olha só a ciência vindo para a aula de geografia. Então, esses corpos d'água que recebem a água da cidade, seja pela galeria que o homem criou, ou seja pelo escoamento normal, se eles começam a receber também muito lixo, começam a receber muitas coisas que vêm da cidade, essa água não consegue ganhar um fluxo muito bom. E aí esses lugares enchem muito d'água e a água acaba invadindo a cidade, a gente chama de enchente. Então, toma cuidado com a sua cidade, deixa ela limpa, preserve, né? Observe o horário do lixo, porque tudo isso são pequenas ações que trazem um benefício geral. Né? Quando na época do verão, por exemplo, onde nós temos aí um processo hidrológico, um ciclo hidrológico mais rápido, porque o sol está mais quente, a água evapora mais rápido, se transforma em nuvem e cai em precipitação, olha o ciclo da água aí. Né? Esse processo é mais rápido, mais cíclico. E aí o que acontece? Chove mais, são chuvas mais fortes, e aí cidades que não estão preparadas para esse volume de água acabam sofrendo inundações e enchentes em função disso. Aqui no São Sebastião, né, aqui em Brasília a gente quase não tem, mas em São Sebastião, que é um terreno mais baixo, acaba sofrendo um pouco com isso aí. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente numa cidade como São Sebastião, que está num terreno um pouco mais baixo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse terreno de São Sebastião. Vamos continuar? Terceira parte da música diz o seguinte. Eu fiquei calado porque, como essa imagem de movimento, aí eu já percebi que esse meu aplicativo aqui, quando a imagem de movimento e eu começo a falar junto com a imagem, fica meio chiando. Então eu deixei vocês verem a imagem e daqui agora a gente vai explicar um pouco sobre ela. A próxima frase diz o seguinte: placa tectônica se convergiu e o resultado, uma montanha surgiu. Pessoal, placa tectônica, o que é isso? Então, vamos lá? Olha só, todo mundo já sabe, ou já deve ter ouvido falar em algum momento, que a Terra era antes uma imensa bola de fogo. E essa bola ela foi esfriando. À medida que ela foi esfriando, essa parte de fora foi esfriando, virou uma casca. O nome dessa casca se chama crosta terrestre. Tá? Então essa casca, ela está por fora, ela está fria, que é onde a gente pisa, é o solo, a crosta terrestre. E por dentro, ela ainda continua muito quente mesmo. Tem um líquido lá que está numa temperatura tamanha que qualquer coisa que cai nesse líquido se dissolve, se derrete. Até ferro, professor, ferro, aço, qualquer coisa. Né? É uma temperatura absurda. E aí o que acontece? O nome desse líquido é magma. Às vezes, como tem uma grande temperatura, às vezes cria uma pressão, à medida do movimento da Terra, cria uma pressão e ele solta gases. Aí essa pressão com os gases, elas precisam extravasar, precisam sair de dentro da Terra. E aí elas vão procurar lugares que estão interligados com o magma, né, que são os vulcões. Que no Brasil nós temos mais uma sorte de não ter terremoto e nem vulcão. E aí os vulcões eles vão expelir. E quando esse magma sai de dentro da Terra, ele passa a receber outro nome, que é lava. Mas como é que tudo isso acontece? Então vamos entender. E o que afinal é placa tectônica? Então, à medida que a Terra foi esfriando, foi criando essa casca, justamente por ter esse calor todo dentro dela, essa casca não conseguiu se fechar por inteira.
ela ficou toda rachada. Sabe quando a mãe faz aquele ovo cozido na panela? Depois ela bate o ovo na mesa ou na pia para poder quebrar e tirar a casquinha? Então imagine que a terra é como se fosse aquele ovo que está cozido e a mamãe bateu lá e ele ficou todo quebrado. Então ela é toda quebradinha. Só que os pedaços que quebrou são pedaços grandes, são placas gigantescas que cabem países inteiros, continentes inteiros, né? Então essas placas elas ficam apoiadas sobre esse líquido quente. Tá? Às vezes, esse líquido está numa pressão muito grande, ele está querendo sair, e ele vai ter que encontrar caminhos entre as placas para ele fazer isso. Professor, mas ele está falando placa tectônica e se convergiu, o que é isso? Essas placas, como elas estão apoiadas sobre um líquido e existe uma pressão lá, às vezes elas se movimentam. E esses movimentos da placa, eles podem ser de dois sentidos. Podem ser assim na lateral, e aí quando isso acontece, geralmente se percebe pelo terremoto. Nesse caso aí, não há uma formação, a princípio, né, geológica, uma alteração geológica, ou eles podem ser convergentes. O que é convergente? É quando uma placa se força sobre a outra. Aí há dois tipos de movimento. Elas podem fazer assim, e aí quando elas fazem assim, mantém-se o meio dela interligado com o magma, e aí surgem os vulcões. Ou elas podem fazer o que normalmente acontece, uma vir sobre a outra. Quando acontece de uma vir sobre a outra, a gente chama de convergência. Aí convergiu, e aí por isso, ela subindo em cima da outra, essa que está subindo vai acabar mudando o seu formato e se transformando em uma montanha. Por isso que ele diz placa tectônica se convergiu e o resultado, uma montanha surgiu. Pessoal, e as características da montanha? Então vamos dar uma olhada? Olha aí, ó. Nós temos aí apontando para a montanha, né? Deixa eu só tirar essas setas para a gente poder visualizar melhor. Agora melhorou, né? Então, olha só. Placa tectônica na montanha, né? Montanha surgiu. Vamos ver aqui o texto. Com grandes altitudes e elevações em relação aos seus vizinhos, sem comparações. Então, a montanha é a forma de relevo mais alta que existe. Então, o relevo mais alto que existe, tirei a bolinha e acabei botando outro. O relevo mais alto que existe é a montanha, tá? Então, é a forma de relevo mais alta de todas que a gente vai ver. Professor, mas essa montanha aí que tem neve na ponta, aqui no Brasil nunca vi um lugar assim. Então, aqui no Brasil nós não temos montanhas com essas características, mas o nosso vizinho, ele é a Argentina, ele tem uma quantidade de montanhas, uma do lado das outras, né, formando um paredão de montanhas, que é o que ele vai falar agora. Vamos ver o que fala a música? Olha aí, ó. Quando as montanhas formam fileiras, como se fossem paredes, isso é a cordilheira. Aqui nessa seta aqui, ó, eu aponto aqui para essa parte lá no fundo, um monte de montanha junto, tipo um muro, né? Mal feito, mas um muro. Mal feito, entre aspas, bem feito, que é a natureza quem fez, né? Isso só tá retinho. Então, olha só, quando tem esse paredão de montanhas, a gente chama esse paredão de cordilheira. Então aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse exemplo aí da Argentina, mas vamos ver aí, ó. Professor, e esse outro nome aí, serra? Então, esses três nomes, a montanha, cordilheira e serra, estão interligados. Então vamos entender. Montanha é uma só. É uma região muito, muito elevada, né? Com, assim, quantidade muito grande de metros ou quilômetros para cima. Montanha. E aí, a gente tem, vamos fazer a seta aqui, ó, para serra, né? Serra é o quê? É um conjunto de montanhas, tá? Mas não é um conjunto de montanhas muito extenso. Então são, sei lá, 5, 6 montanhas, 3, 4 montanhas. Então juntou uma quantidade de montanhas, a gente chama de serra. Agora, quando essa serra ela é muito extensa e muito alta, a gente chama de cordilheira, tá? Na música, ele dá dois exemplos. Vamos ver os exemplos? Olha aí, ele dá dois exemplos. De exemplo, com montanhas muito altas, tem a dos Andes e a do Himalaia. Aí lembra que eu estava falando aí da Argentina? Então, essa daqui dos Andes é justamente a da Argentina. Essa daqui, ó. Né? Ela começa lá na Argentina e vai Chile e vai-se embora. Né? Toda a parte, quase toda a costa da América do Sul, ela tem aí essa cordilheira. Então você vê o tamanho dela, passa por vários países. E devido à sua altitude, mas é muito alto mesmo, ela tem neve, né, lá na parte de cima. Eu não sei se essa imagem de água aqui é apenas um lago, mas do outro lado desse monte de montanha fica o Oceano Pacífico. E aí pode ser também que isso aqui seja uma imagem lá do oceano. E a do Himalaia. Vê aqui, você já assistiu um desenho agora novo que tem chamado Abominável? É massa demais. E no Abominável, o bichinho lá, né, ele tá doido para chegar nessa montanha aqui, ó. Essa montanha se chama Everest. É a mais alta que existe no mundo, tá? E ela fica justamente lá no Himalaia. Então, uma coisa bem bacana aí. E o Himalaia fica onde? O Himalaia, ele vai estar lá na região que a gente chama de Ásia, né? Ali tem o Tibete, a China, a Índia, por ali, para aquela região ali, tá? Então vamos seguir aí para frente. Deixa eu só descer aqui. Opa. As planícies são mais ou menos planas, com muitos sedimentos que vêm das montanhas. Então, vamos entender aí. Planície. Planície. Ó, o nome não é planície, é planície. A planície, como o nome já fala, é uma região mais plana, mais lisinha, né? Mas ele diz aí, ó, mais ou menos. Não quer dizer que seja assim,
perfeita ali, igual um piso de uma casa, uma coisa, não. Ela tem as suas ondulações, mas são pequenas. Não é morros, não. Pequenas ondulações. Né? E aí vem uma outra informação que é muito importante, essa questão de sedimentos. O que serão os sedimentos? Eu tirei a seta para facilitar. Sedimentos, pessoal, são, como é que eu vou dizer? Vestígios, pedaços, né? Coisas que vão rolando montanha abaixo. Né? Pedrinhas, terra, né? Essas coisas que vão descendo montanha abaixo. Então, veja que a montanha está bem aqui, né? Então pode acontecer de uma pedrinha descer rolando e tal, aí elas vão rolando por aqui, vão parando, e pouco a pouco elas vão descendo, e aí esses sedimentos eles vão se acomodando na região mais plana, que é a planície. Tá? Eles podem ser carregados por um rio, eles podem ser carregados pelo vento, pode ser um desmoronamento por causa de uma chuva, uma série de fatores. Mas esses sedimentos eles vão se acomodando, né, na planície, eles estão vindo lá da montanha, das regiões mais altas. Tá? Professor, e aqui tem uma palavra aqui, ó, colina. Né, ó, já que a gente está falando aí de montanha, vamos falar de colina. Colina, pessoal, também pode ser chamado, deixa eu botar aqui, de morro. Tá? Então, colina e morro são sinônimos. Tá? Normalmente se chama de colina quando o morro tem o pico um pouco mais retinho. Tá? Igual esse do nosso desenho. Quer ver? Dá uma olhada nesse daqui do desenho. Ele não é igual a montanha, pontudo para cima. Ele tem uma ponta dele aqui, ó. Ele é mais assim, mais lisinho assim, né? Então a gente chama de colina. Mas, então, professor, quer dizer que aqui em São Sebastião, Morro da Cruz, Morro Vermelho, Morro Azul, todos esses aí são morros, são colinas? Exatamente, são colinas. Né? E já que está falando de morro, já que está falando de montanha, já que está falando de colina, a gente vai falar de vale. Então, ó, são nomes que não foram falados lá na música, né? Então, o vale. O vale é a região que fica entre esses elementos. Montanha, morro, colina. Então, quando você vai fazer aquele... Lembra daquele desenho que você fazia quando você era pequeno, você fazia uma montanha, fazia outra montanha e fazia o sol, né? Aquela parte que fica entre as montanhas, a gente chama de vale. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque o vale, normalmente, ele tem as suas estruturas, elas são mais arredondadas assim, né? Porque depois a gente vai explicar um outro tipo que parece um pouco com vale. Então, elas são mais arredondadas assim, e normalmente ele acontece em função da passagem de rios. Né? Então, por exemplo, por isso que aqui, ó, tem o vale, bem aqui vem um rio aqui, para mostrar que o vale ele foi originado por um rio. Né? Então, normalmente está interligado a essa parte de água aí, né? de rio e tal, e por essa razão ele tem as suas bordas mais arredondadas. Né? Professor, e São Sebastião? São Sebastião é um vale. Né? Mas e que rio? Né? É porque aqui no São Sebastião nós temos um braço do rio São Bartolomeu. Esse rio já foi mais caudeloso. O que é caudeloso? Tinha muito caldo, muita água. Né? Então ele era maior, né? Há muitos e muitos anos atrás. E aí por isso que ele deu esse formato a esse relevo da nossa cidade. Então a nossa cidade ela vai ficar numa região entre os morros, que é uma característica de vale, e em função de um rio passando, fecha mais ainda essa característica de vale. Okay? Eu vou voltar lá para cima, porque a próxima parte da música está escrita aqui embaixo. Então, vamos ver? Opa! Olha só, existe um tipo de planície que a gente chama de planície litorânea. Aqui, ó, vamos pegar aqui o meu marcador aqui, ó. Planície litorânea. Né? Essa planície litorânea, ela fica num lugar que a gente chama de litoral. Pessoal, o que é litoral? Litoral ou costa. Por isso ela pode ser chamada também de planície costeira. Né? Então a planície litorânea, ela fica num lugar chamado de litoral ou de costa. O que é isso? É o lugar onde o mar encosta no continente. Tá? Então, no Brasil, nós temos uma região de praias, que é justamente onde o mar encosta no continente. E aí forma as praias. Então, toda praia que tem aquela areia, ela é chamada de planície litorânea. E aí ele vem falando de sedimentos que a praia ganha pelo oceano ou maré. O que é, né, o oceano? É esse montão de água aí. E a maré? Maré, pessoal, é porque é o seguinte, o oceano, ele tende a acompanhar, por incrível que pareça, o movimento da Lua. Né? Então, quando a Lua está em um determinado ponto da Terra, a tendência da água do oceano é ir um pouco mais para lá. E aí, nesse ponto aqui, onde a água se deslocou para lá, a gente vai ter o que a gente chama de seca. Né? Então, porque a maré vai estar baixa. Aí, à medida que a Lua vai se movimentando, o oceano vem acompanhando, e aí a maré enche de novo. Esse movimento acontece o tempo todo no planeta. Mas mesmo quando não tem Lua, a Lua não está aqui desse lado, mas ela está do outro lado, causando o mesmo impacto no oceano de lá. Como todos os oceanos são interligados, acaba que as águas se movimentam também aqui por reflexo de lá. Quando essa movimentação da água é muito forte, né? Por exemplo, quando desce muito, sinal de que quando ela voltar, ela vai voltar muito. E aí a gente chama esse voltar muito para cima do continente, a gente chama de ressaca. Tá? Então vamos lá. Olha, agora ele vai falar de um que é muito bacana, que é o planalto. Eu vou até, além de tirar a seta e a bolinha, eu vou chegar essas letras um pouquinho mais para lá para a gente ver um detalhe que tem nesse desenho. Eu fiquei tão empolgado em montar o desenho que eu troquei tudo de lugar, até a letra da música que está lá em cima. Esse relevo não é tão e nem é baixo, nem é alto nem é baixo. Ele é mediano, é o planalto.
Então, o planalto é esse relevo aqui, ó, né? Ele é um relevo que ele não é tão alto como a montanha e não é tão baixo como a planície, né? Então, é um relevo chamado de relevo mediano. Ele, em relação ao relevo ao redor dele, ele é um pouco mais alto do que os outros. Daí o nome ser planalto. É o nome de duas coisas. Plano, porque ele é retinho, mais ou menos igual a planície, e alto, então planalto. Tá? Veja que no nosso desenho, nós temos alguns detalhes interessantes. Nós temos aqui um conjunto de casas no planalto, e nós temos outro conjunto de casas na planície. Sem contar que a planície está toda quadriculada, tá vendo? As planícies, elas são muito usadas para a agricultura ou para a criação de animais. Até porque fica mais fácil você encontrar um bicho, né? Se você tiver um terreno que você consegue avistar ele, então um terreno cheio de morro e o bicho se esconder, subir o morro, descer o morro. Imagina o desespero, né? Mas às vezes não tem jeito, tem que ir atrás do bicho no morro. Mas nas regiões mais planas, é muito usado para fazer grandes plantações. No Planalto, é usado muito para moradia. Não é à toa que nós, aqui em Brasília, estamos em um Planalto. Né? Esse nosso Planalto, aqui no Brasil, ele se chama Planalto Central. Por que chama Planalto Central? Porque é o Planalto que está no meio do Brasil. Então, é o Planalto Central. Tá? Então, se a gente fosse falar assim, qual é o tipo de relevo de Brasília? O tipo de relevo de Brasília, ele é o Planalto. Que Planalto é esse em relação ao Brasil? O Planalto Central. Lembra lá da Expedição Cruz, toda hora falando Planalto Central, né? Então, é justamente o Planalto Central do Brasil, é onde está Brasília. Por que o pessoal gosta de fazer casas no Planalto e na planície? Porque como eles são um pouco mais baixos do que as montanhas e os morros e tal, sempre que tem uma nascente de água, aí essa água tende a sair do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Então, a planície, por exemplo, ela vai ficar muito bem tranquila com questão de água, porque a água está escorrendo para a direção dela, que ela é mais baixa. O Planalto, também como ele é mais baixo do que essas outras regiões, ele tende a receber uma quantidade de água boa. Então, para abastecimento de água, o Planalto e a planície são excelentes. O Planalto tem uma vantagem em relação à planície, que a planície ela tem uma boa capacidade de receber água. Mas na hora de escoar essa água, dependendo do tamanho da planície, pode ficar um pouco complicado, porque ela já é mais baixa. No caso do Planalto, não. Ele é mais alto. E aí, então, para ele escoar o esgoto, a água da chuva, é muito mais fácil. A planície já corre o risco de que, se tiver uma quantidade gigantesca de água de chuva, já acontecer inundações, enchentes e tal. Vamos pegar o caso de São Sebastião. São Sebastião ficaria numa região como essa. Vamos supor aqui. Aí tem um rio correndo aí no meio de São Sebastião. Se a chuva vem de água, se a água vem das regiões mais altas, e lá na montanha chove, essa água desce com muita velocidade. E aí acaba causando inundações aqui também, atrapalhando um pouco, né? Então, uma região que, para a moradia, ela não é tão adequada. Ela é muito boa para a agricultura. Por isso que São Sebastião, no início da sua história, ela era uma região de agricultura, tanto que se chamava agrovila. Né? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos seguir a nossa história aí. O cantor agora vai falar um pouco sobre as características do Planalto. Então ele é maior do que a planície, menor do que a montanha, a parte mais alta é plana. Eu trouxe esses aqui, que eu acho muito bonitos, são as chapadas, né? Ele é um tipo de planalto, tá liso aqui em cima, tá vendo? Ele é mais alto do que os outros, só que com ele aconteceu uma coisa. Os sedimentos desceram de uma vez, e aí ficou um paredão. Né? Esse paredão aqui, deixa eu apontar esses paredões aí, esse outro aqui, são chamados de chapada. Né? Então aqui em Brasília, não em Brasília em si, mas aqui nas regiões próximas de Brasília, nós temos muito desse relevo aí, chamado de chapada. A parte de cima da chapada é um planalto, e aí tem uma descida de uma vez. Né? Por quê? Porque os sedimentos, dá de se entender que toda essa parte que está lá embaixo, um dia fez parte de um grande morro. E aí a ponta do morro desceu de uma vez. Né? E ficou esse buracão aí no meio. Esse buracão é o último tipo de relevo que ele fala. Vamos ver qual é o nome dele? É a depressão. O último é a depressão. Relevo bem baixo, onde ocorre erosão. Isso é erosão? Que erosão? Erosão, pessoal, é quando a água da chuva ela leva uma grande quantidade de sedimentos, ou seja, uma grande quantidade de terra, faz um buraco lá no meio da terra. Aí aquele buracão lá, a gente chama aquele buraco de erosão. Normalmente acontece muita erosão em cidades quando elas estão começando, porque para poder construir a cidade, aí vem aquele trator, o trator mexe na terra toda, então aquela terra ela perde o que em geografia a gente chama de cobertura vegetal. O que é cobertura vegetal? É os matinhos que ficam na terra. E esses matinhos eles são importantes porque eles seguram a terra. Eles prendem com as raízes deles, eles seguram a terra. Quando a chuva vem, a chuva não consegue levar. Aí quando vem um homem para construir uma cidade nova, por exemplo, ele sai tirando os matos para arrumar, para fazer a cidade e tudo, e nem sempre dá tempo de organizar a cidade toda antes do período de chuva. E aí quando vem a chuva, a enxurrada pega e leva a terra. Então, quando a gente fala de sedimento, são terras que a água ou o vento leva de um lugar para outro. Então, a gente tem sedimentos que caem da montanha e se acumulam em regiões mais baixas. Pode ser no Planalto, pode ser na planície. Né? Nós temos aí a depressão, que é uma região
que recebe, às vezes, esses sedimentos e perde a cobertura vegetal. E aí, quando a água vem, ela pega e leva de uma vez. Vamos ver aquela figura anterior? Deixa eu ver se eu consigo botar na figura anterior. Olha só, nessa figura aqui, provavelmente, quando esse monte de terra caiu de cada uma dessas montanhas aqui, essa terra toda cobriu todo o mato que estava lá embaixo. Quando a água da chuva veio, aí a água da chuva pegou e saiu levando essa terra. Junto com essa terra, leva também o mato. E aí abre mais ainda o buraco. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma chapada que tenha uma expressão muito grande, que seja assim, muito prolongada. Quando a chapada ela é muito prolongada, ou quando o buraco feito é muito grande, né, aí a gente chama de canyon. Tá? Nos Estados Unidos é muito comum, né, falar do Grand Canyon, né, que é o grande buracão que existe lá. Né? Eu vou visitar o Grand Canyon. Aí chega lá, é um buracão na terra só. Né? Mas é claro que tem pontos turísticos, tem lugares legais para tirar foto e tudo. Né? Mas nada mais é do que uma erosão gigantesca. Né? Nossa chapada aí, ó, linda, vegetação e tudo. Então, pessoal, valorize o que é nosso. Né? Visite a nossa chapada. É melhor do que visitar o Grand Canyon. Vamos lá. Já falamos dessa aqui. E a última coisa que ele fala, deixa eu descer, é o seguinte: geralmente, numa antiga região, que sofreu muitos processos de sedimentação. Acabei de falar dos sedimentos, tá vendo? Então aqui em cima a gente tem um planalto. O planalto desmoronou aqui, o morro desmoronou aqui formando o planalto, e esses sedimentos que desceram tamparam a cobertura vegetal, e quando a chuva veio, levou mais ainda, abrindo mais ainda o buraco. E aí se transformou em depressão. Pessoal, por que São Sebastião não é uma depressão e é um vale? Primeiro, pela característica histórica do rio que existe aqui. Segundo, pela forma arredondada com que se dá a parte de baixo da cidade. E terceiro, por se encontrar entre os morros. Né? Então, assim, a gente tem todas as características. Né? Por exemplo, o morro que tem em São Sebastião, mesmo sendo íngreme para subir, mas ele tem uma constante subida. Ele não é de jeito aí, você vai e bate a cara na parede, né? Então você vai subindo assim, mais tranquilo. Ok? Entendido aí? Então, ó, nós vimos o quê? Vamos ver a nossa... Então, ó, chegando aí a geografia, deixa eu chegar para cá, que vai vir também o relevo aí. Deixa o relevo aí meio tortinho. Ó, tá consertando sozinho. Danado, consertou. Então, olha só, nós vimos nessa figura aí todos os elementos. Nós vimos o que é relevo, nós falamos sobre relevo do Distrito Federal, que é o Planalto, né? Então nós fechamos toda essa, né? Falamos do relevo de São Sebastião, que é um vale, né? Então nós falamos de toda essa coisa aí. Por isso, nós vamos ter um DVzinho aí, ó. Eita, daqueles bem danados. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da apresentação, tenham gostado da abertura, que a música é muito legalzinha. Eu vou colocar a música de novo no final para vocês poderem escutar agora, sabendo do que ele está falando, tá bom? Não esqueça, hein? Faz atividade. A gente está aí terminando o nosso semestre. Até mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Transformação geológica se expressa mais claramente no relevo, que é a parte superficial da Terra. É o nosso meio, placa tectônica se convergiu, e o resultado é uma montanha surgiu, com grandes altitudes e elevações em relação aos seus vizinhos, sem comparações. Quando as montanhas formam fileiras, como se fossem paredes, isso é cordilheira de exemplo. Com montanhas muito altas, tem a dos Andes e tem a do Himalaia. As planícies são mais ou menos planas, tem muitos sedimentos que vêm das montanhas, sedimentos que a praia ganha pelo oceano ou marés. É planície litorânea de relevo, não é alto nem é baixo, ele é mediano. Ele é o planalto, maior que a planície, menor que a montanha. A parte mais alta é plana, o último é a depressão, relevo bem baixo, onde ocorre erosão, geralmente numa antiga região que sofreu muitos processos de sedimentação.